Evangelho, sábado da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Martinho de Tours, Bispo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, não vos confiará quem vos confiará o verdadeiro bem. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 31ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Martinho de Tours, Bispo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos com o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. E o discurso do Senhor hoje é em continuidade ao discurso que foi feito ontem a respeito do administrador infiel. O discurso do Senhor fala sobre o tema do dinheiro, sobre o emprego do bom uso do dinheiro. E tem algumas expressões que é importante que a gente compreenda para entrarmos bem no significado dessa afirmação que o Senhor nos faz. E mais uma vez vemos um grande tesouro de Deus. Hoje temos a memória de São Martinho e vamos compreender bem esse gesto de amor da qual nos fala Jesus hoje no Evangelho. O Evangelho usa a expressão dinheiro da iniquidade, ou dinheiro injusto. Bom, essa expressão ela é colocada de uma maneira objetiva por Lucas para fazer referência ao fato de que toda justiça, ou melhor, de que toda fortuna, ela, dentro da sua história, sempre passa por algum momento de injustiça. Mas, Padre Fábio, essa pode ser uma compreensão equívoca. Nem todas as fortunas do mundo, elas tiveram dentro da sua história momentos de desonestidade ou de iniquidade. Bom, digamos que porventura hajam aquelas que não foram assim. Mas uma coisa é certa, a posse do dinheiro e a guarda do dinheiro como ambição e como objeto de segurança para o homem acaba cumprindo um ato de injustiça ou de iniquidade. Tanto que o Senhor no final vai usar essa expressão para se referir aos fariseus quando faz a advertência a eles. Aquilo que é muito elevado aos olhos dos homens, para Deus é abominável. E, por exemplo, uma coisa muito elevada aos olhos dos homens é o sucesso pela riqueza, o prestígio pelo dinheiro, pela posição e pelo extrato social que uma pessoa ocupa. Isso, aos olhos de Deus, como vantagem ou como benefício real, é abominável. Então, o dinheiro pode ser chamado de injusto, de iníquo, porque muitas vezes ele pode vir a ocupar uma prioridade no coração do homem, que
que deveria atribuir a Deus sua riqueza, sua esperança, sua segurança, seu bem-estar, e não a posse desse bem material, ou desse recurso, melhor dizendo, né? E nem sempre vai ser um bem em si, que é o dinheiro. Bom, então, entendida a expressão, que ela se aplica por conta dessa realidade, é uma forma de falar a respeito do dinheiro, né? Não é de iniquidade objetivamente falando, porque veio de uma relação iníqua imediata, mas porque pode fazer referência como expressão ao fato de que na história das fortunas que se formam tem sempre as passagens de iniquidade, ou então mais objetivamente falando, do ponto de vista da interpretação espiritual e teológica, que ele vem a ocupar um lugar que deveria ser atribuído a Deus, e dessa forma se torna um ato de injustiça, né? E por fim de iniquidade. E o Senhor faz referência, bom, em relação ao dinheiro, né? A posse é fazer amigos com esse dinheiro. Como é que nós fazemos amigos com o dinheiro segundo a medida do Senhor no Evangelho, né? Prende todos os teus bens, entrega ele aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A amizade se faz na generosidade e no ato de caridade, no ato de amor. Fazer amigos com o dinheiro iníquo significa aplicá-lo para o cumprimento de um ato de justiça. Cumprir um ato de justiça. A caridade, a esmola, o cuidado com o próximo é o cumprimento de um ato de justiça. Então o Senhor está dizendo, bom, isso que no mundo pode adquirir esse valor, vocês o tenham e o vivam para um outro valor. E qual o valor? O cumprimento da caridade, o cumprimento do bem ao próximo, o cumprimento da misericórdia. Quando o Senhor nos fala a respeito dessa realidade, Ele dá agora a passagem que precisa acontecer, né? O Senhor não condena que o dinheiro esteja em nossas mãos, mas é importante que saibamos administrá-lo com a medida que realmente santifica, a medida da justiça, a medida do coração do próprio Deus, que escolhe a esmola, a misericórdia e a caridade como as medidas justas para a posse desse bem, para o cuidado desse bem, para o uso desse bem. E dessa forma o coração permanece fiel ao Senhor e não passa a servir a um segundo senhor, que é o dinheiro. Então, se ele entra no centro da minha vida e começa agora a estabelecer as medidas, porque tudo que faço para proteger esse tesouro que eu consegui, que foi a fortuna, o dinheiro que eu consegui acumular, para que eu vivo para poder mantê-lo, eu vivo para poder expandi-lo, eu vivo para poder usá-lo, para esbanjá-lo, ou então eu vivo para simplesmente mantê-lo sob controle, né? Ele vai se tornando o Senhor da minha vida. E dessa forma eu ignoro a palavra do meu Senhor, que me diz que sobre tudo e em tudo eu devo cumprir a caridade, o bem, a misericórdia. Enquanto esse outro ente que começa a ocupar uma centralidade na minha vida, que é o dinheiro, a fortuna, o bem material que eu possuo, ele vai começar a ditar uma outra norma. Não seja tão generoso, porque pode acabar. Não faz a esmola com quem não quer trabalhar. Não seja leviano de colocar tudo que você tem à disposição do próximo, porque depois o próximo não vai colocar metade do que ele tem à sua disposição. E você vai ficar sem ter ninguém por você. E todas essas outras vozes que aparecem, e de fato, como o Senhor nos disse,
Não é possível amar a dois senhores. Terminará odiando um ou desprezando o outro. Um ou outro. Então, tendo dito isso, começamos a ver já a gradualidade do ensinamento que o Senhor nos faz, desde a afirmação da identidade como iníquo, então já mostrando que aquele Senhor, o Senhor dinheiro, ele vai levar o homem sempre à injustiça e à iniquidade de coração. Enquanto o Senhor Altíssimo, que fala aos homens, o Deus verdadeiro, ele nos leva à liberdade e a vivermos segundo as medidas do seu amor. E depois, no meio desse ensinamento, o Senhor nos fala a respeito da fidelidade nas coisas mínimas. A fidelidade nas coisas mínimas, olha que interessante. A palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, seja fiel a ela. Porque, sendo fiel a essa palavra, até o pouco que você tem será aplicado de uma forma justa e digna. A dignidade do nosso ato se encontra na fidelidade à vontade do Senhor. Cada gesto que cumprimos de caridade, por menor que seja, se o fazemos em comunhão com a divina vontade, se torna um ato de grandeza, de proporção avassaladora, infinita. Por isso, a fidelidade no pouco está em guardar o que o teu Senhor te pediu. Isso é tão pouco. O teu Senhor te pediu para ser misericordioso e caridoso. Mas por que é tão pouco? Ser misericordioso e caridoso às vezes não é fácil, Padre Fábio. Mas olha que quando ele te pediu isso, ele fez um elenco de promessas que, meu amigo, você não se esqueça disso não. Ele prometeu um mundo e fundos de coisas, ele te assegurou tantas certezas a respeito e te fez esse pedido. Ele te fez esse pedido, mas não sem antes prometer o céu. Ele fez esse pedido não sem antes dizer que é Ele mesmo que vem receber o gesto que você vai cumprir. Ele fez esse pedido, mas antes ele lhe assegurou 100 vezes mais. Ele fez esse pedido e declarou que estaria contigo ao teu lado para que você conseguisse. Ele fez esse pedido e te falou que isso não vai ser fácil em muitos momentos e que você vai ter a tentação de desistir, mas que nenhuma tentação vai ser mais forte do que aquilo que você possa suportar. O que significa dizer que se ele fez esse pedido, você tem a possibilidade de conseguir cumpri-lo se pedir ajuda para ele, se estiver com ele. E ele prometeu ficar do teu lado e te ajudar em todos os momentos. Então, diante de tudo isso que ele te prometeu e declarou, de fato, diante de todas essas certezas proclamadas pelo Senhor, esse pedido é muito pouco. É ouvi-lo e colocar em prática o que ele está lhe pedindo. E se porventura o seu coração perceber algum desafio, alguma dificuldade, alguma prova, recorda-te de todas as promessas que ele te fez. Invoca o nome do teu Senhor e você verá como pela ação do Espírito Santo não faltará força e coragem ao teu coração, pois o Senhor está contigo. Ele está no meio de nós. Então, é dessa forma que nós seremos fiéis no pouco. E do mesmo modo, ele vai usar agora outro parâmetro, dizendo que quem é iníquo no mínimo, também será iníquo no muito. Quem já desde o primeiro momento olha para aquilo que fala esse outro senhor, que é o senhor dinheiro, o senhor prestígio, poder, a tendência é também, quando tiver a abundância, olhar sempre mais
para esse Senhor. Isso desmonta muita gente, né? Porque a gente às vezes considera como sendo um ato de prudência. No pouco a gente tem que ser mais contido, a gente não pode fazer muita caridade se a gente tem pouco para oferecer, né? Espera um pouco, quando a gente tiver uma situação melhor de vida, quando a gente tiver numa situação mais tranquila, mais agradável, mais certa, aí a gente procura fazer um pouco mais de caridade, mas agora a gente está passando um momento difícil, é melhor a gente restringir aqui e concentrar, e não é pecado não, Deus não vai olhar mal para isso não, isso não vai ter problema não. Vamos segurar a onda e vamos restringir um pouquinho, quando a vida vai dar momentos para a gente, vai ajudar a gente a poder fazer um pouco mais de caridade, mas agora não, Deus do céu. Às vezes a gente faz essas medidas, né, tão esquisitas, a gente fica dando nó em pingo d'água para tentar explicar as coisas do jeito que a gente quer, para tentar enquadrar o ensinamento do Evangelho na nossa disposição pessoal. Não faz mais isso não. Não faz mais isso não, isso faz mal. A gente tem uma legião de santos que nos mostram um testemunho contrário. Hoje, São Martinho de Tours. Que grande testemunho de pobreza e de abandono. A imagem forte da época em que ele servia ao exército romano, que ele corta o seu manto e entrega para o mendigo que estava passando frio durante a noite. E depois, naquela mesma noite, ele sonha Nosso Senhor, que aparece com aquele manto na mão, dizendo: ainda não fostes batizado, Martinho, e já fizestes isso por mim. E daquele momento se impele uma força e um vigor no coração daquele jovem que foi impedido de ser batizado por seu pai. E ele toma a decisão então de se batizar, e tempos depois, deixando o serviço militar, segue para uma pequenina cidade e vai ser acolhido por Hilário de Poitiers, bispo, que o forma espiritualmente, se torna o seu diretor, o seu grande diretor espiritual, e que lhe dá os graus da preparação naquela época do exorcismo para que se preparasse ao sacerdócio. E por fim, antes de ser ordenado sacerdote, ele parte para Ligugé, onde vai dar início à vida monástica. Vai ser o primeiro monastério da história, o primeiro mosteiro, perdão, da história da Europa. E se distingue sempre por uma completa entrega da vida à providência divina. E até nas mínimas coisas era pronto a ser generoso e a oferecer tudo o que tinha por amor ao próximo. Tudo, 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 sem exceção. Depois vem ordenado sacerdote, e pouco depois o bispo de Tours falece, e por aclamação, assim como Santo Ambrósio e Santo Agostinho, o povo pede que ele aceite ser o pastor daquela região, e com muita dificuldade, pois deixar o mosteiro para se tornar bispo não foi uma experiência fácil para ele, mas ele consente e segue, e vive uma vida de completa entrega por amor ao próximo, de completo e perfeito abandono, a ponto de Suplício Severo, no V século, escrever a respeito de São Martinho essas palavras. Martinho soube com muita antecedência o dia da sua morte. Ele vai falar agora aqui sobre o dia da morte, mas nisso ele vai fazer um elogio à vida de São Martinho. Com muita antecedência ele soube o dia de sua morte e comunicou aos irmãos estar iminente a dissolução de seu corpo. Entretanto, surgiu a necessidade de ir até a diocese de Candax, pois os eclesiásticos dessa igreja estavam em discórdia entre eles. Desejando restabelecer a paz, embora não ignorasse o fim de seus dias que se aproximava, não recusou partir, julgando que seria um excelente fecho de suas obras deixar a igreja em paz naquela terra. Demorou-se por algum tempo na aldeia e na igreja aonde fora, e a paz voltou em meio aos clérigos daquela região. Quando já pensava em regressar ao mosteiro,
começaram de repente a faltar-lhes forças. Percebendo que era chegada a hora, chamou os irmãos e disse: Estou para morrer. Diante disso, todos se entristeceram grandemente, chorando e dizendo a uma só voz: Por que, Pai? Por que nos abandonas? A quem nos entregas? Estamos desolados. Lobos vorazes invadem teu rebanho. Quem, ferido pastor, nos livrará de seus dentes? Sabemos que desejas Cristo, mas teus prêmios já estão seguros e não diminuirão com o adiamento de tua partida. Tem compaixão de nós, a quem desamparas. Comovido com estas palavras e entre lágrimas, Martinho, que sempre possuíra entranhas de misericórdia, também chorou junto com seus confrades. Voltando-se então para o Senhor, respondeu aos queixosos somente com essas palavras: Meu Senhor, se ainda sou eu necessário ao teu povo, não recuso o trabalho. Que se faça a tua vontade sempre, meu bom Senhor. Que homem incomparável! O trabalho não vence, a morte não vencerá. Ele que não se inclinava para nenhum dos lados, não temeria morrer e nem recusaria viver. No entanto, olhos e mãos sempre erguidos para o céu, não abandonava a oração com um espírito invicto. E quando os presbíteros que se haviam reunido junto dele lhe pediram aliviar o frágil corpo, viraram para o lado e disse, virando para o lado, ele disse: Deixa-me, irmãos, deixa-me olhar para o céu, de preferência a terra, para que o Espírito já se dirija ao caminho que levará ao Senhor. Dito isso, viu o demônio ali perto, que se aproximava dele. Por que estás aqui, fera nefasta? Lhe disse. Nada em mim, ó cruel, tu encontrarás. O seio de Abraão me acolhe. Vá para longe. Com estas palavras, Martim, então, entregou o seu espírito. Martim feliz é recebido no seio de Abraão. Martim pobre e humilde, que deixou tudo nesta terra por todos, entra rico nos céus. Por conta da falta de ar, os irmãos viraram ele de lado, e na mesma hora ele pediu para ser colocado novamente na posição que estava, para poder olhar o céu. E daí disse as palavras de dirigir-se para o céu, para que a alma veja a direção para a qual ela vai. Oh, meu irmão e minha irmã, que todos os dias nós possamos pensar o céu, e essa alegria nos assegurará a fidelidade no pouco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão do Santo Bispo Martinho de Tours, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.